Olá, caros alunos e professores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo vou comentar os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 2º ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para vocês se inscreverem em meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários, compartilhe esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. E você já me segue nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, esta é a sua oportunidade. Deixei na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô, assim o seu nome e da cidade de onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E hoje o alô inscrito vai para o codinome Dark Ultimato. Obrigado eu, colega. Para Vinícius, que disse que a legenda estava ruim. Realmente, naquela época, os primeiros vídeos, a legenda não ficou boa. Agora, nós temos uma resposta mais objetiva e mais clara. Para Lucas, que tem um canal também, o Mito Game. Forte abraço para vocês do canal. Não são 10 questões? Não, Lucas. Eram só 5 questões de geografia e 5 questões de história. Cada disciplina, nas avaliações diagnósticas, tinham 5 questões. Vanilde Gomes, parabéns e obrigada. Obrigado eu, Vanilde, muito obrigado mesmo. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. O tema /tópico, migrações internas brasileiras. As habilidades, verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Também, capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. Os conteúdos relacionados: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. E só lembrando que nós temos aí uma parte dos conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outros componentes curriculares desse 2º ano do ensino médio, onde vocês, alunos, serão capazes de favorecer o desenvolvimento de competências específicas também das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Tema da aula de hoje: migrações internas brasileiras. Prezada e prezado estudante, nessa semana nós vamos aprofundar um pouco sobre os estudos das migrações. Isto mesmo, migrações brasileiras e os impactos que ela trouxe ao espaço geográfico, na economia, na produção e nas relações sociais. Bom, migração interna no Brasil. O termo migrações corresponde à mobilidade espacial. Como nós já vimos, migração constitui-se todo o movimento que a população executa no espaço geográfico. Pode ser dentro de uma cidade, pode ser na zona rural, não importa. Se a população movimentou, corresponde-se genericamente à migração. E isso pode ser também entre os países, numa região, num estado, até mesmo de domicílio dentro de uma cidade. Houve um movimento migratório. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores,
nós temos fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Nós temos uma relação direta de economia e migração. Durante vários séculos, inclusive século 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos de migração, com destino ao estado de Goiás, Mato Grosso e principalmente aqui em Minas Gerais. Então esse fluxo migratório se deu em função da questão econômica. Lá na frente nós tivemos também a questão do café. A expansão do café pelas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial os mineiros e nordestinos. Portanto, mais uma vez, revela-se que a economia está atrelada à migração. No século XX, por exemplo, o novo modelo capitalista industrial criou-se a instalação dessas indústrias em alguns lugares no território brasileiro. E esse fato promoveu a centralização das atividades na região sudeste. Como consequência desse processo, milhares e milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do sudeste, principalmente para o estado de São Paulo. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades. É um fenômeno que nós conhecemos como êxodo rural. Êxodo rural, na verdade, é um tipo de migração, gente. É um tipo de migração onde as pessoas saem do espaço rural, do campo, da roça, e vêm para as cidades, o espaço urbano. E essa modalidade de migração se intensificou muito nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifundiários, como empréstimos bancários, sistemas de aperfeiçoamentos e concessões técnicas. De certa forma, houve-se então a mecanização do campo. Mecanização do campo é a introdução de máquinas no processo produtivo. Então as máquinas acabam substituindo a mão de obra. E com isso, o desemprego no espaço rural tem aumentado. As pessoas ficando desempregadas irão buscar então novas fontes de renda e elas vão para as cidades buscar esse emprego. Então pratica-se o êxodo rural. A região sudeste historicamente recebeu o maior volume de imigrantes, mas nós temos apresentado recentemente um declínio na migração, consequência da estagnação econômica e também do aumento do desemprego na região. Nós temos uma mudança muito grande no cenário nacional dos fluxos migratórios. Essa região sudeste ela está perdendo pessoas para outras regiões, principalmente para a região centro-oeste, que passou a ser o destino principal dos fluxos migratórios. As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico na porção do centro-oeste do Brasil intensificou-se essa migração. Entre as principais medidas desse processo, nós temos a construção de Goiânia, a construção de Brasília, a expansão das fronteiras agrícolas. O que é fronteira agrícola? Nós referimos-se à área limite de expansão da agricultura e da pecuária. Nós tínhamos aí a região sul como a região maior produtora de alimentos, de produtos agrícolas. Agora, essa posição está sendo ameaçada pela região centro-oeste, está ganhando cada vez mais espaço e caminhando em direção à região norte. Então, expandindo a fronteira da produção agrícola no país. Então, essa expansão da fronteira agrícola fez com que também houvesse um fluxo migratório para a região centro-oeste. E também, é claro, os investimentos em infraestrutura que o governo federal tem destinado à região. E o reflexo dessa política é que 30% da população da região centro-oeste são oriundas de outras regiões do Brasil, conforme os dados de 2008 divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Outro aspecto das migrações internas do Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país. Antes que era concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas, agora nós temos outras áreas se industrializando, como a região nordeste. Consequentemente, nós vamos ter então uma alteração desses fluxos migratórios. Até o século XX,
Bom, na época em que o Brasil tinha um território dividido em arquipélagos econômicos, nós chamamos assim porque eram economias isoladas, né? Em uma nação que era praticamente a sua base de agricultura e pecuária, agroexportadora. E os fluxos populacionais naquela época eram limitados. Esse cenário se dava devido, primeiro, às dificuldades de locomoção no território brasileiro, ausência de uma política e uma economia propriamente nacional, e também a baixa diferença entre nível de desenvolvimento econômico entre as diversas regiões do país. Durante o século XVI, a maior concentração de pessoas no Brasil encontrava-se na região Nordeste. Nesse período, a região era mais desenvolvida, devido, na época, ter a plantação da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica da região. Com o surgimento e ascensão da mineração, principalmente na região de Minas Gerais, no século XVIII, houve-se então um grande fluxo migratório do Nordeste para essa região, e também dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para as terras mineiras, né? Uma vez que são recursos finitos, e com o tempo a mineração foi se tornando cada vez mais difícil e menos atrativa. Aí houve-se então um fluxo migratório diminuído para essa região. Já no início do século XIX, a cafeicultura começou a ganhar destaque, estimulando o movimento migratório em direção aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Outro fluxo migratório também importante foi no século XIX, no ciclo da borracha. Milhares de nordestinos migraram em direção à Amazônia devido à grande seca da região e à expansão da produção de borracha natural. Já a partir do século XX, a partir do século XX, os fluxos migratórios interregionais, que são entre as regiões, intensificaram-se no Brasil. Os processos de industrialização e urbanização transformaram o modelo econômico do país, afastando-se do modelo agroexportador. Na década de 50 e 60. Bom, a partir dos anos de 1950, o Brasil vivenciou um intenso fluxo migratório. Isso da região Nordeste para a região Sudeste. Uma vez que essa região Sudeste ela vivia o período da industrialização, né? E como consequência atraía muita mão de obra. Então as pessoas saíram do Nordeste e vieram para a região Sudeste. O êxodo rural também se intensificou nesse período, quando grande parte da população que morava no campo se mudou para as cidades em busca de melhores condições de vida, até mesmo de trabalho, devido então ao desemprego provocado pela mecanização do campo. Assim, houve-se uma concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos. Observe nesse mapa aqui, nós temos um fluxo migratório, com a seta mais larga indicando uma grande quantidade de pessoas se migrando da região Nordeste para a região Sudeste, para o estado de São Paulo. Da região Norte e da região Centro-Oeste a mesma quantidade, e em menor quantidade da região Sul para o estado de São Paulo. Na década de 70, nessa década nós tivemos um fluxo migratório de deslocamento do sul do país para a Amazônia e também para a região Centro-Oeste. Isso devido às políticas adotadas pelo governo militar, que financiou grandes propriedades rurais, estimulando o uso intensivo de máquinas e produtos químicos para atender às demandas do mercado nacional e das exportações. Esse estímulo dado às grandes empresas e proprietários, vindos principalmente do Sul e Sudeste, fez com que fossem implantados latifúndios, sistemas de latifúndios. O que é o sistema de latifúndio? Corresponde às grandes propriedades. Nós temos, de um lado, os minifúndios, do outro lado, os latifúndios. Os minifúndios são as pequenas propriedades. Quem tem essa pequena propriedade é chamado de minifundiários. Já quem tem as grandes propriedades, os latifundiários. Geralmente para a criação de gado, por esses latifundiários, na região amazônica. Pressionados pela expansão das monoculturas e mecanização nas grandes propriedades rurais, os trabalhadores já não eram tão requisitados como antes. As monoculturas, gente, refere-se a apenas um gênero agrícola. Mono vem de uma cultura. Então, as famílias abandonaram essas áreas do campo em busca de oportunidades nas cidades. Observamos aqui esse mapa, por exemplo, Durante essa década aí, de 70, nós temos um fluxo migratório continuando intenso e forte do Nordeste para São Paulo, mas uma diversificação também para a região central do país,
para o estado de Goiás e para a região norte, e em especial uma mudança muito grande dos fluxos migratórios da região sul para a região centro-oeste e para a região norte. E atualmente, como se dá esse fluxo migratório? Como está acontecendo? Bom, hoje em dia, a principal característica observada nos movimentos migratórios internos é a desconcentração populacional. O que é isso, a desconcentração populacional? Antes nós tínhamos a concentração populacional em áreas urbanas, fazendo com que a população ficasse totalmente concentrada naquele local. Agora, nós observamos a desconcentração populacional. A população está migrando dessas áreas de concentração para outras áreas que são desconcentradas. Portanto, esse termo se refere à desconcentração populacional, à redistribuição da população no espaço geográfico. Nos últimos anos, é possível observar uma queda no crescimento da população nas grandes metrópoles, e ao mesmo tempo que as cidades médias e pequenas estão em fase de crescimento. Ou seja, as pessoas estão saindo das grandes metrópoles e indo para as cidades médias e pequenas. Devido à modernização das infraestruturas brasileiras, principalmente nas áreas de transporte, comunicação e fontes de energia, é possível diminuir a necessidade de concentração, tanto das populações como das atividades econômicas. E dessa forma, não é necessário que as fábricas se localizem ao lado dos centros consumidores. Nós temos aí as fábricas se deslocando para outros locais, também gerando uma desconcentração industrial. Portanto, nós temos hoje uma desconcentração populacional e uma desconcentração industrial, saindo das áreas das grandes metrópoles, indo para cidades médias e pequenas. E o transporte é um meio que favorece muito esse processo acontecer. Por quê? Nós vamos ter então a facilidade de movimentação das matérias-primas e produtos, entrando matéria-prima nas fábricas e saindo os produtos. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 2º ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.